Esse é um marcador que eu peço sempre aos meus pacientes, porque ele indica-nos se nós estamos em risco ou não de desenvolver uma patologia. Olá a todos, eu sou a Andrea Soares, sou naturopata e hoje vou-vos falar sobre a homocisteína. Quando falamos de homocisteína, temos de falar automaticamente de epigenética, porque a homocisteína acaba por ser um marcador que nos indica de forma indireta se estamos a metilar de forma correta ou não. Por outras palavras, mostra-nos se estamos a expressar os nossos genes de forma negativa ou de forma positiva. Como já referi neste canal, nós hoje sabemos que não somos reféns da nossa genética. Isto significa que não são os genes que controlam a nossa biologia, mas sim aquilo que está acima dos genes, ou seja, a epigenética. Ou seja, os nossos genes podem ser expressos ou não mediante estímulos que recebe de forma externa. Podem ser dos nutrientes, podem ser da alimentação, do nosso estilo de vida, das toxinas e mesmo das nossas emoções. E mesmo que haja uma mutação num determinado gene, por exemplo, o BRCA1, que aumenta a probabilidade de uma pessoa ter cancro da mama, não significa que essa pessoa desenvolva cancro da mama. Mas para que essa pessoa desenvolva cancro, vai ter de haver uma leitura desse gene, ou seja, ele vai ter que ser expresso, e para ele ser expresso, vai ter de haver um problema na metilação do ADN. E é aqui que entra a homocisteína, que é o tema deste vídeo, porque a homocisteína vai nos indicar se estamos a metilar bem ou não o nosso ADN, ou seja, se estamos a expressar genes desejados ou genes indesejados. Esse é um marcador que eu peço sempre aos meus pacientes, porque ele indica-nos se nós estamos em risco ou não de desenvolver uma patologia. E no caso de haver esse risco, então uma questão de melhorarmos a nossa saúde, fazer a suplementação correta, então para levar esses valores da homocisteína aos valores ideais. Então, eu aconselho sempre a qualquer pessoa, independentemente dos sintomas que tenha, a tirar essa análise, porque ela pode nos prevenir da manifestação de patologias futuras. Os valores ideais da homocisteína devem estar entre 7 e 9, mas quando estão superiores a 9, quanto mais elevado, maior é o risco de desenvolver uma patologia. Para exemplo, quando me chega um paciente com cancro, a homocisteína dele, por norma, está acima de 20. Então, quanto mais elevada, maior é o risco da manifestação. Para compreendermos melhor o processo da homocisteína, vou-vos mostrar uma imagem simplificada deste processo, onde inclui a metilação e a homocisteína. Como podem ver na imagem, a homocisteína pode seguir duas vias diferentes. Uma é a via da cisteína, que vai dar origem à taurina ou à glutationa, que é o maior antioxidante que temos no organismo e que é importante no processo de desintoxicação do nosso corpo. A outra via é a via da remetilação, ou seja, de uma forma simples, é como se fosse uma reciclagem da homocisteína para que ela entre novamente no ciclo e se repita o mesmo processo. Mas quando existe uma interrupção destes processos, devido a carências nutricionais, vai haver então uma concentração da homocisteína, porque ela não vai conseguir seguir nenhuma das outras vias que são dependentes de nutrientes. Então, quando existe uma concentração da homocisteína, nós também sabemos de forma indireta que o processo da metilação também ficou ele comprometido. E isto acontece exatamente porque tanto a homocisteína como o processo de metilação estão dependentes dos mesmos nutrientes. É importante frisar que estes processos dependem de diferentes nutrientes, porque todos os nutrientes trabalham em sinergia, mas existem nutrientes que são muito específicos do processo de metilação e também da homocisteína, e são esses que vou frisar aqui neste vídeo. Estamos a falar das vitaminas do complexo B. E quando falamos de vitaminas de complexo B, é sempre importante escolhermos vitaminas metiladas, porque assim sabemos que elas serão capazes de doar grupos metil ao processo de metilação.
Então, estas vitaminas vão ser importantes para corrigir o processo de metilação, assim como também para dar continuidade ao processo da homocisteína, para que ela não fique aumentada. Porque o primeiro caminho da homocisteína, que vai dar origem à glutationa, depende de vitamina B6, enquanto a reciclagem da homocisteína vai depender das outras vitaminas de complexo B, sobretudo o metilfolato e também a metilcobalamina. É importante frisar que quando suplementamos o complexo B, devemos suplementá-lo de forma completa, ou seja, todo o complexo, e depois, caso seja necessário, aumentar uma ou duas das vitaminas em doses mais elevadas, caso assim seja necessário, porque se suplementarmos apenas uma, podemos levar à carência do resto do complexo, porque elas trabalham em sinergia, ou seja, umas dependem das outras para funcionar corretamente. A compreensão deste parâmetro da homocisteína já nos dá também uma compreensão da importância de fazermos análises mais detalhadas, não só para sabermos a nossa real situação presente, aquilo que nós necessitamos de fazer, mas como também prevenir patologias futuras. Como sabemos, as patologias não surgem de um dia para o outro, elas podem ser diagnosticadas sim de um dia para o outro, mas a sua manifestação já pode estar no organismo há muitos anos. Então, este tipo de análises são importantes para nós podermos prevenir esse desenvolvimento dessa mesma patologia. Espero que este vídeo tenha sido útil. Obrigada pela sua presença. Até o próximo vídeo.